internauta, esse é o Super FC pelo Mundo. No programa de hoje falaremos sobre Liga dos Campeões, Liga Europa, além da Libertadores. Isso mesmo, da Libertadores ao meu lado, como sempre, ele, o gigante, o inigualável Gabriel Pazinho. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, Fernando? Tudo bom, amigo internauta? Então vamos começar pelo campeonato mais importante do continente europeu, a Liga dos Campeões. Não podia ser por menos. Os jogos de quarta-feira, vamos a eles. Tivemos Arsenal 1, Bayern de Munique 3, Porto 1, Málaga 0, Galatasaray e Schalke 04 empataram em 1-1 e o Milan, isso mesmo, o Milan ganhou de 2-0 do Barcelona. Vamos com essa então, Pazinho. Vamos com essa, o Barcelona, o gigante, atropelando todo mundo no Campeonato Espanhol. Messi não conseguiu jogar nada. O que aconteceu com o Barcelona, Pazinho? Pois é, Fernando, lembra da vez que o Chelsea eliminou o Barcelona, da vez que a Inter de Milão eliminou? Foi praticamente a mesma coisa o jogo, né? A equipe do Milan conseguiu marcar muito bem o time do Barcelona, tinha hora que os 11 jogadores do Milan estavam atrás da linha da bola, e aí com essa boa marcação e saindo bem no contra-ataque, o time do Milan conseguiu uma boa vitória. Muita gente reclama, né? Futebol bonito perdeu, futebol bonito saiu, mas é uma Champions League, vale muita coisa, e o Milan quer ganhar esse título, precisa ganhar esse título, também fez o que achava que devia fazer e que deu certo para conseguir aí uma vida na UEFA Champions League. Agora no jogo da volta tem vantagem contra o Barcelona, pode até perder por 1-0 na Espanha, que se classifica, e foi um jogo com vitória incontestável e merecida do Milan. Barcelona não teve uma boa atuação, enquanto o Milan jogou bola demais. Destaque ali para o trio no meio de campo, Montolivo, Boateng e Muntari, que jogaram demais. Isso mesmo, e festa de Robinho e Balotelli depois, os dois que não jogaram. E lá em Londres, o Arsenal perdeu do Bayern de Munique. Tranquila, né? Tranquilo, rapidinho, sem muitos problemas. Tranquilo, muito fácil, né? A superioridade do Bayern de Munique é enorme em relação à equipe do Arsenal. E além disso, o Arsenal desfalcado também, tendo que improvisar um zagueiro na lateral esquerda. Fez diferença demais isso, porque a equipe do Bayern de Munique atacou muito ali naquele setor com a qualidade ofensiva que tem. Classificação praticamente garantida já, o Bayern pode perder em casa por 1-0 que consegue a vaga. E agora embole os dois, Pazinho. Embole 1-0 do Porto em cima do Málaga e o empate entre Galatasaray e Schalke 04. Maravilha. Antes o Bayern pode perder por 2, né? Já que fez 3 gols fora de casa. A equipe do Galatasaray era super favorita contra o Schalke 04. O Schalke 04 num momento muito ruim, com vários desfalques, entre eles o goleiro titular que não atuou. Só que mesmo assim conseguiu um bom empate, porque o Schalke voltou a jogar bem, coisa que não acontecia há muito tempo. O Galatasaray teve um meio campo ali um pouquinho perdido, só o Burak Yılmaz que jogou bola demais na frente. Burak Yılmaz, artilheiro da Champions League ao lado do Cristiano Ronaldo. Os dois têm 7 gols em 7 partidas. O artilheiro turco vem jogando muita bola já há 3 temporadas. No outro jogo, uma vitória merecida, tranquila do Porto por 1-0. Poderia ter sido mais, não foi, porque o Porto não conseguiu ali acertar bem as suas finalizações, mas uma vitória muito boa, esses dois confrontos que estão abertíssimos aí no jogo da volta. É isso mesmo, fim da Liga dos Campeões, lembrando que semana passada teve mais 4 jogos, obviamente. E agora partindo para a Liga Europa, vamos já direto para os jogos que já foram definidos das oitavas de final. Manda aí, Fausto. Teremos Vitória Plzen e Fenerbahçe, Benfica e Bordeaux, Anzi e Newcastle, Stuttgart e Lazio, Tottenham e Internazionale, Levante e Rubin Kazan, Basel, Zenit, além de Steaua Bucareste contra o Chelsea. Mas não vamos nos pegar a esse, não deixaremos esses jogos mais pra frente. Vamos falar dos eliminados, Pazinho. Tivemos o Liverpool eliminado pelo Zenit, tivemos o Bayer Leverkusen eliminado pelo Benfica, além de Napoli, que tomou um baile do Plzen, né? Que beleza. O Atlético de Madrid, atual campeão, perdeu para o Rubin Kazan. Além do Lyon, que perdeu para o Tottenham. Isso mesmo, foi eliminado pelo Tottenham. Acho que o Atlético de Madrid é a principal surpresa, principalmente por ter perdido pelo Rubin Kazan. Escolhe os dois aí e comenta rapidinho. Pois é, as grandes surpresas, Atlético de Madrid e Napoli eliminados, né? Ambos equipes mais fortes que seus adversários, mas pouparam os jogadores, coisa que acontece muito na Liga Europa. Por conta disso, acabaram sendo eliminados e merecidamente. Principalmente o Atlético de Madrid, porque o Rubin Kazan
tem uma boa equipe, fez o resultado fora de casa e decidiu em casa, decidiu na Rússia. Destaque para o Tottenham eliminando a equipe da Lazio, num jogo que ficou marcado também pelo incidente antes, com três torcedores do Tottenham ficando feridos em um bar para estrangeiros na França, atacados por torcedores do Lyon, e para Liverpool e Zenit com uma vitória muito boa do Liverpool, que quase conseguiu a classificação com um jogaço do Luizito Soares, mas não conseguiu porque no jogo de ida o Zenit tinha conseguido um bom resultado. Destaque para o brasileiro Hulk, foi muito bem nos dois jogos. E é isso mesmo, fim da Liga Europa, coisa bem rapidinha. Vamos partir então para a Libertadores, né, Pazini? Vamos primeiro citar 3 jogos, começando infelizmente pela morte do garoto de 14 anos, torcedor do San José, no empate em 1-1 do San José com o Corinthians lá em Oruro. E agora vamos partir para alguns jogos, pode botar na tela aí, Fausto. Toluca perdeu de 3-2 para o Nacional dentro de casa. O Huachipato, que ganhou do Grêmio na primeira rodada, perdeu de 3-1 para o Caracas, também dentro de casa. Fluminense conseguiu perder dentro de casa para o Grêmio por 3-0. Milionários também foi surpreendido pelo Tijuana, um time bem novinho, né, Pazini? O Olímpia ganhou de 3-0 da Universidade do Chile. O Vélez ganhou também de 3-0 do Desportes Iquique. O Peñarol 1-0 em cima do Emelec. E o Tigre perdeu dentro de casa para o Libertad. Vamos começar pelo Tigre, Pazini. Coisa rápida. O Libertad é um time bem forte, bem definido. O que você pode falar dos outros também, desses caminhões de jogos aí, mas focando principalmente naqueles 3 primeiros que a gente falou: Toluca, Nacional, Huachipato e Caracas, e o incidente lá em San José. Beleza, Fernando. O destaque aí, é claro, fica para esse lamentável incidente aí envolvendo o Corinthians, né? O garoto de 14 anos que morreu vítima de um rojão que acabou acertando ele, morreu antes de estar a caminho do hospital, inclusive. O Corinthians foi punido pela Conmebol. A Conmebol anunciou que durante 60 dias o Corinthians não vai ter torcida no campo e nem poderá também ter ingressos para a torcida visitante quando jogar fora de campo na Libertadores. O Corinthians já disse que já se manifestou, aliás, que vai recorrer à punição da Conmebol, só que aí fica ainda esse caso jurídico do que pode acontecer. Na minha opinião, Fernando, essa punição é correta por parte da Conmebol. A gente reclama muito da Conmebol, mas foi uma punição correta nesse sentido. E eu também acho que o torcedor tem que ser punido. Além do clube, essa punição para o Corinthians eu acho que é a mais acertada. O torcedor também tem que ser punido pelo Corinthians, pela Conmebol e também pela federação, pela polícia. Porque não é um torcedor, isso aí no caso é um bandido que fez isso e deve sim pagar. Pode ser banido, não poder mais entrar em jogos, durante os jogos ficar na delegacia, punição do tipo, porque é lamentável o incidente que ocorreu. Entre as outras partidas, né, falando de futebol, né, teve um jogo lá, apesar disso, o Corinthians sentiu a altitude, ficou no 1 com o San José, num jogo bem fraco. Entre o Huachipato e a equipe do Caracas, surpreendente esse grupo, o Caracas conseguindo aí uma vitória fora de casa. E o interessante, nesse grupo todas as equipes visitantes venceram. A equipe do Fluminense venceu fora de casa, o Grêmio, agora com grande atuação do Barcos, bateu o Fluminense fora de casa também. E além disso, o Huachipato venceu na estreia e o Caracas agora, os 4 times com 3 pontos, os 4 times com vitórias fora de casa. Isso mesmo, tivemos também Toluca 2, Nacional 3, para fechar a Libertadores. O que você pode destacar desse partido? Um grande jogo, com um segundo tempo sensacional, com 4 gols em 10 minutos. A equipe do Toluca, que abriu o marcador, ficou em vantagem, mas perdeu depois ali com o gol anotado pelo Ivan Alonso. Ivan Alonso, ex-jogador da equipe do Toluca, que foi artilheiro do torneio Apertura Mexicano 2012, marcando o gol contra o seu ex-clube. Isso mesmo, fim da Libertadores, coisa rápida mesmo, são muitos jogos, a gente tentou pegar apenas os principais. E agora, coisa boa, né, Pazini? O Pazini Responde, isso mesmo, o quadro que todo mundo gosta. Só você deixar sua pergunta lá debaixo do nosso vídeo, também no Twitter, o que você quiser. Pazini Responde, leia a pergunta, responde, leia a pergunta, responde, Pazini. 2 perguntas aí. Maravilha. Primeira pergunta é do nosso amigo Robson Silva. Pazini, a Fiorentina está de olho no Borini. Ele é uma boa contratação e muito legal falarem do Turcão. Tá aí a galera fã do Campeonato Turco.
Sou fã do Fenerbahçe desde os tempos de Alex. O que aconteceu com o Fenerbahçe, se foi a saída do Alex o problema, e se o time tem chance de tirar esse título da equipe do Galatasaray, ele ainda pergunta, caminhão aí, do Besiktas também, se está forte, e se o glorioso Quaresma está lá. O Quaresma não, o Quaresma está no Al Ahly Dubai dos Emirados Árabes Unidos. Sobre as suas perguntas, Robson, o Borini não é uma boa contratação, não. A Fiorentina tem muitos jogadores importantes para a posição, não acho uma boa, não. É um jogador inconstante também. Em relação ao campeonato turco, a saída do Alex tem um peso, mas além da saída do Alex também, a equipe do Fenerbahçe tem aí problemas de suspensão e jogadores contundidos também. O principal deles é o Raul Meireles, jogador que já foi suspenso 3 vezes nesse campeonato turco. Na última vez ele foi expulso, ficou 3 jogos fora. No jogo que ele retornou, ele foi expulso novamente, para ter noção de como é que está o Fenerbahçe. Por conta disso aí, não acho que tem condições não. O Galatasaray tem um time muito superior ao Fenerbahçe e o Besiktas tem um time abaixo dos dois, não é à toa que está ali na 3ª posição. Outra pergunta aqui do Gustavo Oliveira, de Belo Horizonte, falando que concorda comigo, que acha que o Borussia Mönchengladbach consegue tirar a vaga do Freiburg sim, mas como que o time superou as saídas do Marco Reus para o Borussia Dortmund, do Dante para o Bayern de Munique e do Neustadter para a equipe do Schalke 04. Quais são os erros de escalações do Wolfsburg e Stuttgart? Stuttgart, Raginal e Harnik têm que jogar juntos. O Labadia não coloca os dois juntos e, além disso, muitos jogadores lesionados também. No Wolfsburg são inúmeros erros e também o time está bem abaixo do que pode apresentar em todo o campeonato alemão. Quanto ao Borussia Mönchengladbach, para o lugar do Reus, Luke de Jong, para o lugar do Dante, o Álvaro Domingues, e para a vaga também do Neustadter, o Xhaka. Esses jogadores deram muito certo. O Borussia Mönchengladbach começou mal a temporada, depois começou a se sair muito bem. Mando um abraço aqui para o Diego Dantas, que mandou aqui para a gente uma mensagem. Fã do futebol japonês, vai um grande abraço para ele. Isso mesmo, depois do monólogo e o abraço do Pazini, encerramos o Super FC pelo mundo com Liga dos Campeões, Liga Europa, Libertadores. E o ótimo Pazini responde. Continue mandando suas perguntas. Se você quiser saber mais sobre futebol internacional, nacional e futebol mineiro, acesse lá o www.superfc.com.br ou no Twitter o @super_FC. E é isso mesmo, ao lado aqui do Pazini, que responde todas as suas perguntas. Um abraço e até a próxima.